Fala aí, mentes pensantes, como que vocês estão? Espero que vocês estejam muito bem. Para quem não me conhece ainda, eu sou Nando Serra e nesse vídeo eu vou falar um pouquinho aí sobre o teste de análise de variância, também conhecido como ANOVA. Vou mostrar de forma prática, com software gratuito, como você realiza esse teste, como você analisa ele, tanto a ANOVA de uma via quanto de duas vias. E aí, a partir disso, você vai conseguir entender como funciona a análise de 3 e 4 vias. Vou mostrar também como que se faz essa análise num estudo transversal, ou seja, um estudo onde eu tenho apenas uma medida em um único momento, assim como em estudos longitudinais, quando a gente tem mais de uma coleta de dados sobre o mesmo dado, ao longo do tempo. E antes de iniciarmos, já quero pedir que você se inscreva no canal e não se esqueça de deixar o seu like caso você goste do vídeo, deixe seu comentário sobre dúvidas, entre outras coisas mais, e vamos ao conteúdo. O teste ANOVA, ele nada mais é do que um teste onde vai identificar variações entre grupos ou intragrupo, entre o mesmo sujeito aí ao longo do tempo ou entre grupos aí em um único momento. Esse teste ele foi desenvolvido aí no início do século XX, logo após o desenvolvimento do teste T-Student, e ele veio justamente para suprir algumas particularidades que o teste T não supria. O teste T ele verifica somente dois grupos, e o teste ANOVA consegue verificar dois ou mais grupos. É basicamente isso. A primeira coisa que você precisa saber sobre o teste ANOVA é que ele não pode ser aplicado em qualquer dado estatístico. Ou seja, existem alguns critérios que os seus dados eles precisam seguir para que seja aplicado o teste ANOVA. Senão você pode gerar um falso resultado. O primeiro é a distribuição de normalidade. Então seus dados eles precisam apresentar uma distribuição de normalidade, também conhecido como curva de Gaussiana, onde média, moda e mediana basicamente estão no mesmo local ou muito próximos, e os dados que se distanciam da média, tanto para menos como para mais, eles têm que apresentar uma redução semelhante. Então, se olhar num gráfico, essa redução vai mostrar como se fosse um U invertido, ok? O segundo critério é que os seus dados eles precisam apresentar uma distribuição homogênea quando você vai observar a variância. Então preste bem atenção, tem que ter uma homogeneidade na variância. E isso é o mais importante do teste ANOVA, justamente porque ele verifica a variância. A normalidade dos dados ela não vai influenciar tanto, mas a variância, a homogeneidade na variância, sim. Isso também quando você vai olhar a homocedasticidade, que nada mais é do que a variação ao longo do tempo. Tá? E isso se aplica quando você vai ter uma ANOVA de medidas repetidas. Então você tem que ver a normalidade, a homogeneidade, em casos de medidas repetidas, a homocedasticidade. Ok? E como é que eu sei que meus dados seguem esses critérios? É muito fácil. Faz um teste de normalidade, de homogeneidade ou de homocedasticidade, dependendo do dado que você tiver. E é muito fácil fazer isso, não precisa fazer na mão, porque é um cálculo complicado. Existem programas para isso, tanto programas pagos, que os mais conhecidos são o SPSS e o Prisma, assim como tem softwares gratuitos, como o Jamove, o JASP. Eu vou utilizar o programa Jamove. Ele é muito semelhante ao JASP, ambos são gratuitos, porém são em inglês, mas se você tiver algum problema com a língua inglesa, não se preocupe, porque as palavras que iremos precisar aqui nesse programa, elas se assemelham muito ao português e eu também vou estar mostrando passo a passo. Então, caso tenha alguma palavra que não se assemelhe ao português, você vai ver aqui o porquê que eu estarei utilizando ela, porquê que eu estarei clicando na opção que tem esse nome, e eu vou estar explicando tudo bonitinho. Vai ter o link, como eu falei, para vocês fazerem o download. E caso vocês não consigam baixar esses programas, porque eles exigem uma plataforma de 64 bits, caso o seu computador não suporte isso, seja apenas 32, você pode estar utilizando o BStat, só que eu não acho ele muito visual e muito prático de mexer quanto estes. E você também poderia estar utilizando o programa na web, que vai estar lá na descrição, como eu comentei também. Para a gente fazer esse teste, a gente precisa ter um banco de dados, e eu inventei esse banco de dados para que eu pudesse estar mostrando aqui para vocês de uma forma mais didática essa parte prática. Então, na primeira lacuna aqui, que é a lacuna A, eu tenho aqui iniciais do nome. E eu coloquei aqui também que era nominal. Como que eu faço isso? Eu dou dois cliques aqui em cima, ó, ele me abre uma lacuna, e aí eu coloco lá, por exemplo, aqui eu coloco nome, iniciais, escrevo o que eu quiser. Deixo aqui, ó, nominal, tá vendo? Ó?
Pronto, tipo de dado, texto. E o legal é que esse programa ele reconhece texto. Muitos programas estatísticos não reconhecem texto. Mesma coisa eu posso fazer para os outros. Se eu quiser tirar essa janela aqui, eu simplesmente clico na setinha, pronto, ela já afasta. Minha idade é contínua, sexo nominal, grupo nominal e a minha coleta. Então eu tenho aqui grupo controle, eu tenho o grupo A e eu tenho o grupo B. Eu coloquei controle experimento A e experimento B porque eu posso utilizar isso para qualquer tipo de exemplo. Medicação, análise de resíduos, dados relacionados à saúde, entre várias coisas. Como é minha área de educação física, eu vou utilizar atividade física. Então eu vou considerar que o grupo controle é um grupo sedentário. O experimento A é um grupo que fez atividade aeróbia, ou que vai fazer, né? E o experimento B é que faz ou que vai fazer musculação. Nesse meio caso, eu vou considerar que as pessoas não fazem nada, mas eu vou manter eles como esses grupos, tá? Por quê? Porque futuramente eles vão realizar atividade aeróbia e musculação, e vocês vão entender na próxima etapa por que eu fiz essa divisão. E eu inventei uns números aqui, e faz de conta que essa minha primeira coleta aqui são dados de tempo em que a pessoa consegue se manter numa plataforma de equilíbrio. Vamos imaginar aí segundos, tá? Explicado tudo isso, vamos ao teste. O que eu preciso fazer primeiro? Eu preciso clicar nesse ícone ANOVA. Aí vocês vão ver que abre uma série de opções. Tem até aqui, ó, não parametric, né? One Way ANOVA, Repeated Measures. Isso aqui, One Way significa uma via. Então eu tenho uma nova de uma via, ou seja, eu só tenho uma variável independente ou uma única variável de agrupamento, tá? A variável independente é aquela variável que a gente tem o controle sobre ela, a priori, e a gente quer ver se esse agrupamento ele gera algum efeito sobre a nossa coleta de dados, que no meu caso é aquela primeira coleta que seria o tempo na plataforma. Então a variável independente nada mais é do que uma variável que ela pode gerar algum efeito sobre a minha coleta de dados. E nesse caso a minha coleta de dados é uma variável dependente. Isso é importante saber porque na hora de colocar os dados no programa, vocês vão precisar saber em que lacuna vai cada dado, ok? Então vamos lá. No meu caso, eu vou fazer uma nova de uma via primeiro. Então eu vou clicar em One Way ANOVA. Na hora que eu clico, dá para ver que abrem duas janelas, né? Aqui do lado já seriam meus resultados. Então olha só como é simples e visual para a gente fazer. Veja bem, ó. Então, primeira coisa que eu vou fazer é colocar a minha variável dependente que o programa pede. Olha lá, ó. Dependent Variables. Então, qual que é a minha variável dependente? Que é aquela que eu quero ver se há algum efeito, né? É essa primeira coleta aqui. E aí eu tenho aqui Grouping Variable. O que é esse Grouping Variable? É a variável de agrupamento, ou variável independente. Eu vou usar grupo, poderia utilizar sexo também, mas eu quero grupo. E dá pra ver que a gente tem umas imagens aqui, ó, que nem essa aqui é de dados contínuos, então eu só posso colocar a variável contínua aqui. Se eu tentar colocar sexo nessa aqui, eu não consigo, ó. Viu? Ela aparece aqui pra mim, ó, que não pode. E vocês notam aqui que variável grouping, eu só posso colocar um dado. Eu não posso colocar sexo aqui junto, ó. Senão o outro sai. Tá vendo? Por quê? É uma ANOVA de uma via. Isso significa via. Quantas variáveis de agrupamento eu tenho? Então a ANOVA de duas vias eu posso colocar duas variáveis aqui. 3 vias eu coloco 3, 4 e por aí vai. E o que a gente consegue observar de cara aqui é que quando a gente coloca a variável dependente e a variável de grupamento, a janela ao lado já mostra os resultados da ANOVA pra gente, que inclui o valor de F, df1 e df2 e o valor de P. O valor de P é o valor de probabilidade de erro que eu tenho, ou seja, o valor da minha estatística. E eu considero o valor de probabilidade de erro, nesse exemplo aqui, menor que 0,05, ou seja, menor que 5%. Então não posso ter uma probabilidade igual ou maior que 5% para eu assumir
que houve diferença. Então sempre tem que ser menor que 5%. Nesse caso aqui deu maior, deu 18,8%, né, ou 0,188. Eu vou chamar a atenção um pouquinho aqui para esse DF1 e DF2, que é o Degree Freedom, ou grau de liberdade. O grau de liberdade 1 ele está relacionado ao grupamento, tá? A quantidade de grupos que eu tenho. Como que eu faço esse cálculo para o grau de liberdade de grupo? Eu pego a quantidade de grupos menos 1. Tá? Então, se eu tenho 3 grupos, menos 1 dá 2. Então, o resultado bate aqui. Tá bom? Esse DF2 está relacionado ao grau de liberdade de pessoas, né, de participantes ou da minha amostra. Como que eu faço, nesse caso aqui, para encontrar esse valor? Eu pego o total de participantes menos 1 por grupo. No meu caso teria que ser menos 3. Então dá 42 menos 3 que vai dar 39. Então por que deu 25,5? Isso está muito estranho, mesmo porque está muito longe do valor que eu precisava ter. Esse grau de liberdade 2 aqui, com esse número diferente, ele foi gerado justamente porque houve uma correção para caso a minha amostra ela não seja homogênea. E como que eu sei disso? Pelo valor do DF aqui, né, pelo valor do grau de liberdade, e porque logo aqui em cima ó, tem uma descrição, o LX. Isso aqui é uma correção, tá? É o nome da pessoa que fez a correção para nova quando não há homogeneidade nos dados. Lembra que eu falei que a homogeneidade é a mais importante? Então, é isso basicamente. Então, como que eu faço para ter o valor da nova normal se o programa já me dá o valor da correção? É simples, vamos voltar lá para a tabela, onde eu coloco o meu modelo, né, de análise. Eu vou identificar aqui ó, que tem variâncias para igualdades não assumidas. E está aqui o Welch, ó, é só tirar a seleção dele. Dá para ver que do lado apagou o resultado. Ó, não tem mais resultado nenhum. Por quê? Eu preciso colocar algum. Aí eu posso assumir que há igualdade na homogeneidade. Né? Mas para assumir isso, eu preciso saber se realmente, de fato, existe homogeneidade ou não nos meus dados. Como que eu faço? Logo aqui embaixo, ó, eu consigo ver que tem normalidade, né, o teste de normalidade e o teste de homogeneidade. É só eu clicar. Eu vou pedir de normalidade, apesar dele não ser o principal, mas só para vocês verem que tem ali e a gente analisa isso nos dados. Ó, eu tenho os dados de normalidade sem diferença. Tá vendo? O P é bem maior que 0,05. Então está dentro dos parâmetros aí, então eu posso dizer que meus dados eles têm uma distribuição normal. Lógico, tem várias coisas que eu tenho que considerar aí, o meu N é pequeno, isso pode dar um falso positivo para mim, mas isso é um outro assunto que eu não vou considerar agora, tá? Se eu fosse utilizar esses dados, se esses dados realmente fossem minha coleta, eu já ia utilizar a correção de Welch, mas não é o caso agora. E eu vou pedir aqui a homogeneidade. Eu clico, já aparece o resultado para mim, então já tem aqui a homogeneidade, ó, o teste de Levene, geralmente eu considero, mas posso utilizar qualquer um deles. Deu 0,93, 93%, então também os dados são homogêneos. Tá? Não estou considerando o valor amostral, porque eu não fiz cálculo amostral, nada disso. Tá? Esse aqui é só como exemplo. Então eu posso dizer que meus dados eles são normais, considerando o Shapiro-Wilk aqui qualquer um dos testes, e também posso considerar que ele é homogêneo, então eu posso sim fazer a nova sem a correção. Ó. Eu tirei a correção lá em cima e já apareceu para mim a nova de Fischer aqui, que é a nova sem correção. Então eu tenho o valor de F, o DF, e olha como mudou o valor do DF2 aqui, ó, do grau de liberdade da amostra. Então bate 42 menos 3, que é menos 1 por grupo, né, dá 39. Tá? E aí quando eu faço a correção de Welch, ele vai corrigir para tentar trazer minha amostra para uma homogeneidade. Tá? Então por isso que ele faz uma diferenciação ali no cálculo da amostra, do grau de liberdade da amostra, ok? E o meu P está aqui 0,163. Eu vou clicar para mostrar o Welch aqui, só para vocês verem a diferença. Ó. Então tem diferença no F, diferença no DF de grupo, né, da amostra, quer dizer, e eu tenho a diferença aqui no P também, tá? Porque houve a correção. Mas nesses dois casos não mostra a diferença. Eu vou só tirar os resultados do Welch, para não ter problemas, tá? Para não ficar poluído e a gente acabar se atrapalhando na informação. Bacana. Eu identifiquei aqui que não há diferença. Então, para mim, acabou aqui. Eu digo que os três grupos são iguais.
Então não há diferença entre o grupo controle, o grupo experimento A e B, ou seja, aquele que fez atividade aeróbia e musculação, ou aqueles que ainda irão iniciar. Vamos utilizar como exemplo aqui que a pessoa vai iniciou naquele dia o exercício, né? Então o grupo controle se manteve sedentário, o experimento A fez um dia de treinamento aeróbio e o grupo B fez um dia de treinamento de musculação. Então não teve diferença, é normal que isso aconteça mesmo, nessa suposição que eu dei aqui, tá? Porque o exercício ele precisa de um tempo para mostrar um resultado. Aí beleza, aí eu terminei uma pesquisa aqui e acabou. Numa suposição em que houvesse tido diferença, ou seja, que esse P fosse menor que 0,05, aí eu ia ter que observar onde estava essa diferença. Foi o sedentário, que se diferiu dos outros, ou foi o grupo que fez treinamento aeróbio, ou foi o que fez musculação, e sobre qual grupo que ele dá diferença. Tem como eu fazer isso, e para fazer isso, eu vou novamente na minha janela, onde tem o meu modelo, né, de teste, e eu clico aqui ó, em Post Hoc Testes, que é pós-teste, tá? A grosso modo falando. Esse pós-teste vai mostrar para mim onde está a diferença. Então na hora que eu abro as opções aqui, eu tenho nenhum, tá vendo? Então não está aparecendo nada. O que eu vou fazer? Eu vou escolher um deles. Aqui eu tenho só dois. Eu vou escolher esse aqui que normalmente é utilizado ele. Tá? É uma correção, é um cálculo que faz, uma correção, utiliza o teste T, basicamente, né? Para identificar essas diferenças. Na hora que eu clico, já dá para ver que mexeu essa janela aqui, né? Então vamos lá na janela para ver o que aconteceu. Quando eu vou mais para baixo aqui, ó, apareceu, ó, Post Hoc Testes. E aí eu tenho aqui alguns valores, onde eu encontro o valor da média, a diferença das médias e o valor de P. Lógico, aqui não deu diferença, né? Então vai mostrar que não teve diferença mesmo, ó. O grupo controle não foi diferente nem do grupo A nem do grupo B. E o grupo A também não foi diferente do grupo B, ó. Então tá bem aqui. Caso tivesse alguma diferença, ele ia mostrar aqui. Pode acontecer às vezes de mostrar diferença na nova, e quando você faz o pós-teste não tem diferença, tá? Isso geralmente acontece porque o seu N não foi muito bem calculado. Normalmente é isso, tá? Então tem algum gap aí, algum problema na sua coleta de dados. Ok? Vamos agora para a nova de duas vias. Como que eu faço essa nova de duas vias? Bem simples também. Vamos voltar lá no programa. Eu tenho a opção de deixar esse resultado aqui, caso eu esteja fazendo mais de uma análise. Mas para não ficar muito poluído, eu vou retirar ele daqui. E vamos à análise de duas vias. Nessas duas vias, eu vou considerar como variável independente ou como variável de agrupamento o grupo e o sexo, tá? Então, vamos novamente lá, ó, clicar em ANOVA e agora a gente vai nesse segundo item aqui, ANOVA. Dá para ver que o que abre para mim aqui, ó, de fatores fixos, que é a variável de agrupamento, é maior essa janela, tá? Então, variável dependente, a gente continua mantendo a primeira coleta. E fatores fixos, a gente vai colocar grupo primeiro, porque para mim o grupo é mais importante, ele sobressai sobre o sexo. Isso tem uma relação direta com a teoria que você está utilizando, né? Nessa minha suposição, o grupo para mim é o mais considerável, que seria a atividade física ou sedentarismo. E depois eu coloco sexo. Por que eu já coloquei assim na ordem que eu quero? Porque ele já vai me dar aqui, ó, do lado, o modelo de grupo, primeiro sexo, depois interação grupo com sexo. Eu não quero essa interação invertida. Isso às vezes pode dar diferença nos valores. Então por isso que é importante você já ter bem em mente o que você quer fazer. Voltando para a nossa janela de modelos, a gente vai ver que aqui embaixo tem um item model aqui, que é modelo, tá? Ele já me dá automático, tá vendo? Já apareceu aqui automaticamente, então já está tudo descrito bonitinho. Caso esteja invertido, eu posso mudar aqui. Eu jogo para um lado e para o outro. Aqui eu jogo se é efeito principal ou se é interação, ó, interactions e main effects. Efeito principal do grupo e efeito principal do sexo. E aí se eu quero a interação dos dois, eu seleciono os dois, seleciono aqui interação
e jogo para cá. Mas ele já deu automaticamente, então tá beleza, bonitinho. Nós temos aqui, ó, em assumir suposições, o nosso teste de homogeneidade e de normalidade. Vamos clicar no teste de homogeneidade e a gente já tem aqui o pós-teste que vamos fazer depois. Olhando os resultados, o que a gente encontra aqui, ó? Que para grupo não teve diferença, a gente já ia ver isso mesmo que a gente viu no teste anterior. A gente observa aqui também que não há diferença para sexos, só que quando a gente faz a interação grupo e sexo, a gente observa uma diferença. Então quando a gente separa os nossos sujeitos grupo por sexo, a gente encontrou uma diferença aí. Legal, mas onde está essa diferença? Lembrando que a diferença tem que ser menor que 0,05 aqui, o P. Probabilidade de erro aqui tem que ser menor que 0,5. Grupo, somente quando a gente só considera grupo, a gente vê que não tem diferença. Quando a gente só considera sexo, essa diferença é menor ainda, então não há mesmo. Mas quando a gente separa as pessoas por grupo e por sexo, ou seja, grupo controle mulheres e vai comparar com outros, a gente encontra essa diferença. Onde está essa diferença? Aí a gente precisa do pós-teste. Vamos lá então no pós-teste e vamos colocar o modelo de pós-teste que a gente quer. A gente pode colocar sem correção, ó. Ou a gente pode escolher o Tuck, Bonferroni, e tem outros mais também, mas os mais comuns é o Tuck e Bonferroni. Serve bem para amostras pequenas. Eu vou colocar sem correção também, porque ele vai me dar o valor da nova normal, só para ver ali como que vai ficar. E eu vou colocar aqui o que eu quero, onde que eu quero encontrar as diferenças. Os grupos, eu não tenho por que procurar diferença, porque não teve mesmo, então eu nem vou olhar. Sexo também não teve diferença. O que teve diferença foi o grupo e sexo, Foi essa interação aqui, grupos e sexos. Bom, eu jogo para lá e ele vai me dar somente o que eu quero, justamente para não ficar poluído. Bom, ele está rodando aqui o teste de homogeneidade que eu tinha pedido, Ó, mostra que ele é homogêneo, então eu não preciso ter nenhum tipo de correção, tá bom? E aqui eu tenho meu pós-teste. Bacana, como que eu analiso aí esse monte de dados? Eu já vi de cara aqui que quando eu analiso o P do Tuck, nenhum dele deu menor que 0,05, ou seja, não teve diferença nenhuma. Só quando eu não faço a correção. Eu prefiro utilizar pelo menos uma correção aqui para não ter problema, tá? Mas quando eu não analiso a correção, eu vejo uma diferença aqui, ó, 0,035, ou seja, menor que 0,5. Outro menor que 0,5 foi essa daqui, 0,42, e esse 0,17. Aí eu vou analisar aqui qual que é o dado. O que eu vou comparar aqui basicamente? Eu vou comparar uma interação, grupo controle feminino, com o grupo controle masculino. Ok? Não deu diferença. Aqui o P. Vamos considerar esse P sem correção, que é onde dá pra gente ver a diferença, tá? Aí eu posso comparar o grupo controle feminino com o grupo experimento A feminino. Também não teve diferença. E aí tem logo em seguida o controle feminino com o experimento A masculino. Eu não vejo lógica comparar o controle feminino com o experimento A masculino. Por quê? Porque eu não tenho parâmetro ali de semelhança para poder fazer essa comparação, em relação às variáveis independentes, às variáveis de agrupamento. O que tem lógica aqui é eu comparar o mesmo sexo em grupos diferentes, tá? Ou seja, controle feminino com experimento A feminino e experimento B feminino, ou comparar uma variável de agrupamento com o mesmo do sexo oposto, ou seja, controle feminino com controle masculino. Não tem lógica comparar o controle feminino com o experimento A masculino. Tá? Então, eu vou comparar o mesmo agrupamento para sexos diferentes ou agrupamentos diferentes para sexos iguais. Tá? Então, controle feminino eu posso comparar com controle masculino ou com experimentos femininos diferentes. Basicamente isso. Espero que eu não tenha confundido vocês aí em relação a isso.
Então, acontece a mesma coisa com o masculino. Eu tenho o controle aqui, né, que é tudo controle. Então, eu tenho o controle masculino. Ele, com o experimento A feminino, não tem lógica, né? Mas o controle masculino eu posso comparar com o experimento masculino a experimento B masculino, ok? Então, homem, o mesmo sexo em grupos diferentes ou sexos diferentes no mesmo grupo. E a análise é feita desse jeito. Aí eu tenho aqui experimento A, vê que não se repete, isso é legal, né? Então, o controle feminino, você não vai já está controlando com o masculino, então aqui você não vai ver o controle masculino comparando com o controle feminino, porque esse controle já está aqui. Tá bom? E aí onde que eu vejo qual que foi maior, qual que foi menor? Ó, esse aqui eu posso comparar se eu estiver levando em consideração a nova, o post-hoc sem correção, tá? O post-test sem correção aí. Onde eu tenho 0,017. Tá? Essa penúltima linha aqui, ó. Isso aqui é a comparação do experimento A masculino com o experimento B masculino. Tá? Então tem aqui experimento A masculino comparando com o experimento B masculino. Se a gente fosse considerar isso como uma diferença, qual que foi maior, qual que foi menor? Essa média da diferença aqui, eu pego a média do experimento A masculino menos a média do experimento B masculino. Aqui deu positivo o valor, então quer dizer que o valor do experimento A masculino ele é maior do que o experimento B masculino. Então quer dizer simplesmente isso, que o experimento A masculino ficou muito mais tempo na plataforma do que o experimento B masculino. É basicamente isso. Mas às vezes isso pode confundir. O que dá para a gente fazer para melhorar isso? A gente vê um gráfico desses dados. E como que a gente vê isso? A gente simplesmente vai em estimativa de médias marginais, que é esse ícone aqui, ó. Ele fica logo abaixo do pós-teste. Na hora que a gente clica aqui, a gente vai ter lá já de cara termo 1. Eu posso colocar aqui grupos. Ele vai me dar um gráfico de grupos, tá? Eu clico aqui, ó, observar scores. Escolho o intervalo de confiança, mas dá para estimar erro padrão, mas o intervalo de confiança nada mais é do que a probabilidade de 95% de chance da gente encontrar a média populacional dentro da nossa amostra, tá? Dentro daqueles valores ali. Então eu clico aqui. Mantenho aqui, ó, selecionado o gráfico de médias marginais. Eu posso também pedir uma tabela para eu visualizar isso em tabela, mas gráfico fica muito mais fácil. Se bem que você vai precisar da média e do desvio padrão dos grupos para poder descrever os seus dados. Então pode clicar aqui também. Mas a gente precisa colocar aqui o termo, ó, as médias marginais, do que a gente precisa. A gente pode colocar do grupo, que não precisa colocar porque não deu diferença, mas se desse a gente colocaria no grupo. Adicionava mais um termo, colocaria só do sexo, porque aí só considera grupo, o outro só vai considerar sexo, sem considerar grupo. E a gente pode adicionar mais um termo e colocar os dois. Pronto, aí vai criar aqui o gráfico pra gente. Então olha só, a gente tem aqui do grupo, né? Só do grupo controle, experimento A e experimento B, a gente tem a dispersão aqui dos dados e a gente tem uma média, tá? Que é essa bolinha branca. Essas hastes aqui, essas barras aqui, elas são o intervalo de confiança. E o que diz isso, né? Que dentro do nosso grupo controle, há 95% de chance da média populacional estar nesse intervalo. Basicamente isso. Por isso que é legal utilizar o intervalo de confiança. E a gente vê que o intervalo de confiança de todos os grupos eles se cruzam em algum momento, tá? Então por isso que não há diferença. Aqui está bem claro que não teve diferença. Quando a gente olha o sexo, a mesma coisa, ó. Vamos dar uma olhada no outro gráfico. Aqui a gente tem grupo sexo. A gente vê também que eles se cruzam, tá vendo, ó? Então por isso que eu acho legal você colocar uma correção dos dados. Ó, se cruza entre eles e se cruzam entre os grupos também. Em algum momento o intervalo de confiança se cruza. Então, quer dizer que aquele dado lá onde há diferença, né, na nova sem a correção, provavelmente ele está errado. Por isso que se utiliza uma correção e eu gosto do Tuck ou do Bonferroni para isso. O resultado é basicamente isso. Aqui a gente tem, ó, a média e o desvio padrão de cada um, sexo por grupo, né, ó, feminino controle, feminino experimento A, feminino experimento B, masculino controle, masculino experimento A, masculino experimento B. E a gente pode comparar por isso também, tá? E a gente tem o erro padrão
que não é legal estar utilizando, porque erro padrão a gente utiliza só para a população. Já expliquei isso em outro vídeo sobre TCC e estatística. E aqui eu tenho intervalo de confiança, ó, o menor, o intervalo menor e o intervalo maior e a média, né? É isso, pessoal. A nova de 2 vias está pronta. Eu acho que até demorou um pouco mais tempo do que eu queria. Vamos agora para a nova de medidas repetidas. Para esse tipo de ANOVA, eu vou ter o mesmo exemplo que eu usei anteriormente, mas já dá para ver aqui que há dados a mais na minha tabela. Olha, eu tenho ainda o nome, eu tenho a idade, eu tenho também aqui sexo, grupos, primeira coleta, segunda coleta e terceira coleta. Tá? Medidas repetidas é assim mesmo, eu vou realizar a mesma coleta da mesma variável algumas vezes, normalmente isso ao longo do tempo. Então nesse meu exemplo aqui eu estou coletando no dia 0, no dia 30 e no dia 60. E como que a gente faz essa análise? Primeira coisa que a gente vai fazer é clicar em ANOVA, e aí a gente vai nesse terceiro item aqui, ó, ANOVA de medidas repetidas. Então dá pra ver, Repeated Measures ANOVA. Clicando aqui, vai abrir essa janela pra gente. Já dá pra ver de cara que exige mais informações do que as outras ANOVAs, né? Então eu tenho uma lacuna aqui, né, uma janela de fatores de medidas repetidas. Aqui eu não posso inserir nada, não consigo, tá vendo? Não tem uma setinha para inserir. Mas eu tenho como colocar nomes. O que seriam esses fatores de medidas repetidas? É a coleta 0, 1 e 2, né? Ou coleta 1, 2 e 3. No meu caso aqui, o meu fator é o tempo, que eu coletei as medidas ao longo do tempo. E no meu exemplo, seria medidas de equilíbrio, né? O tempo que a pessoa consegue se manter numa plataforma. E aí eu tenho aqui, ó, nível 1. O que é o meu nível 1? É minha primeira coleta. Vocês vão notar conforme eu vou mudando aqui, muda na parte de baixo aqui, que são as células de medidas repetidas, que é onde a gente vai inserir as nossas variáveis dependentes. Tá? Então, o meu nível 1 aqui, o que seria? O dia 0. Tá? Eu vou colocar como dia 0, vocês podem colocar como vocês quiserem, de acordo com a pesquisa de vocês, desde que você consiga entender o que é isso. Né? Então, dia 0, dia 30, dia 0 porque foi logo que eu iniciei a pesquisa, dia 30 e depois dia 60. Então, imagine que o meu grupo lá, no dia 0, todo mundo era sedentário, no dia 30 e 60 eram pessoas que estavam realizando atividade física. Então, notem que aqui já mudou também, ó, colocou dia 0, dia 30 e dia 60. Agora apareceu o dia 60 aqui que não tinha o terceiro nível. Quando eu cliquei e escrevi o nome aqui, dei o Enter, apareceu. Né? Ele ativa. Dá para ver que o nível 4 aqui está desativado porque ele está em cinza. Notem lá embaixo que não tem nível 4, então vamos manter assim. O que são minhas células de medidas repetidas? São minhas variáveis dependentes, tá? Então são essas três aqui. Eu posso clicar nas três e enviar direto, mas também pode acontecer delas entrarem na ordem errada. Então vocês podem colocar uma por uma. Clica no local, coloca uma, depois a segunda, depois a terceira e assim vai. Logo abaixo nós temos aqui fatores entre sujeitos. O que seria esse fator entre sujeitos? É o meu grupo. E também pode ser o sexo, tá? Como eu estou fazendo uma via só, eu vou colocar o grupo. Mas se eu quisesse 2 vias, era só eu colocar o sexo também. Quando eu tenho uma variável contínua, eu coloco como covariante aqui, tá? Aí seria covariável a idade. Tá? Mas eu não quero isso, que aí entraria como uma outra via, uma terceira via aí, se eu tivesse o sexo aqui como segunda via. Mas é isso, basicamente dessa forma. Aí a nova de 2 vias segue os mesmos critérios das outras, tá? Coloca mais aí fatores entre sujeitos, ou covariante, e faz a análise toda lá que eu expliquei anteriormente. Tá? Mas vamos aqui para a nova de uma via que é mais simples para vocês entenderem. Entendendo isso, vocês conseguem fazer as outras só mexendo no modelo, ok? Com todas as variáveis em seus devidos lugares, já é possível analisar o resultado do teste ANOVA de medidas repetidas, onde a gente observa o valor de F, o valor de P e os valores de DF. Só que a gente encontra aqui 2 tabelas, Within Subjects Effects e Between Subjects Effects.
ou seja, efeitos dentro do sujeito, né, intrasujeitos, que nada mais é do que a variação do mesmo sujeito ao longo do tempo e a variação entre os sujeitos, né, ou entre os grupos. E a gente tem que considerar essas duas tabelas, tá? Tanto intrasujeitos como entre sujeitos. O intrasujeitos a gente vai ver basicamente o efeito do tempo. E a gente observa aqui que houve uma diferença de tempo e também houve uma diferença de grupos em relação ao tempo. Então, uma interação tempo e grupo. E nessa entre sujeitos a gente identifica que também teve uma diferença entre os grupos. Mas como dessa diferença entre grupos, se na outra análise não deu? Justamente porque a gente tem mais 2 dados de coleta. E a gente vai ter que investigar onde que estão essas diferenças, tanto de tempo, quanto de grupos, como de interação tempo e grupos. Uma curiosidade aqui, que já dá pra gente ver que não teve nenhum tipo de correção, porque a gente não identifica isso anotado em nenhum lugar. No caso aqui seria a correção de Greenhouse, ou alguma outra, né? Mas não é de Welch, tá? E também a gente identifica aqui que o DF ele está redondinho aqui, ó. Então, tempo nós temos 3, né? Você tem 3 tempos, né? Coleta 1, 2 e 3. A gente tem 3 menos 1 que dá 2. Quando a gente fala de tempo e grupo, né, essa interação, a gente pega o DF do tempo e multiplica pelo DF do grupo. Se são 3 grupos, é 3 menos 1 dá 2 também. Então, 2DF do tempo vezes 2DF do grupo, porque é uma interação, tá? A gente vai ter 4. Perfeito. E esse 78 aqui, o que significa? Justamente é a quantidade de participantes. Esses valores de residual são relacionados à amostra. Então, quando a gente verificar só de grupo, a gente vai ter 39, porque é justamente os 42 menos 1 de cada grupo. Agora, esse residual do tempo aqui é o grau de liberdade da nossa amostra, que é 39 em relação ao grupo, multiplicado pelo tempo, que é 2. Então, se a gente pegar 39 multiplicado por 2, vai dar 78, ok? Então, vocês já sabem de onde que surgem esses valores. E como eu falei, o F ele é o valor da estatística, o P é o valor da probabilidade de erro. Então, tem diferenças, vamos encontrar essas diferenças. Como que a gente faz? A gente segue o mesmo princípio que a gente seguiu para a outra nova. A gente vem em pós-teste, e quando a gente clica em pós-teste, a gente tem aqui os efeitos que a gente procura. Como teve diferença tanto em tempo quanto em grupo, quanto no tempo e grupo, né, a interação aqui tempo e grupo, vamos colocar os 3. Né, vamos lá. Na hora que a gente coloca os 3, a gente pode pedir, sem correção, né, Tuck ou Bonferroni. Eu vou pegar já o Tuck de cara, porque vocês já sabem como funciona tudo, então não vou ficar me prolongando nisso. Então vamos aos resultados. Aqui no pós-teste para tempo, a gente identifica que o P de Tuck deu diferença para todas as opções de avaliação. Então, o dia 0 é diferente do dia 30 e o dia 0 é diferente do dia 60. Assim como o dia 30 é diferente do dia 60. Tá? Então, a primeira coleta é diferente da segunda, assim como é diferente da terceira. E vice-versa. E onde que está essa diferença? Se a gente olhar aqui pelas médias, pela diferença das médias, a gente identifica que o dia 0 ele era menor do que o dia 30 e também era menor que o dia 60, porque o número está negativo aqui. Lembra que é a média do primeiro menos a média do segundo. Tá? Essa é a diferença das médias. Então eu sei que na primeira amostra teve uma redução aí dos valores em relação ao dia 30 e ao dia 60. Isso sem considerar os grupos, tá? Então eu descarto o grupo, só estou olhando o tempo. Então, ao longo do tempo, as coisas mudam. É isso que está me dizendo. Então, ao longo do tempo, eu sei que as coisas mudam. Se isso é importante para a minha análise, né, para a minha pesquisa, eu vou lá e descrevo. Se não é importante, a gente nem considera. Agora, quando a gente olha o grupo e não considera o tempo, a gente observa que o grupo controle ele foi diferente dos outros, né, do experimento A como do experimento B, assim como o grupo de experimento A foi diferente do experimento B. O que a gente encontra aqui? Que o grupo controle ele foi menor que o experimento A e o grupo controle foi menor do que o experimento B justamente pela diferença de médias. Depois vamos olhar isso aí no gráfico, ver se bate, tá, essas informações. Assim como a gente identifica que o experimento A ele foi maior
do que o experimento B, que a diferença de média aqui deu positivo. Normalmente, esse efeito de interação aqui, ele é o mais importante para as pesquisas. Normalmente, tá? Isso não é regra, tá bom? Mas o mais comum é ver e procurar esse tipo de efeito aqui. Aqui a gente consegue identificar que há diferença em algumas partes e outras não. O que vale a gente comparar no mesmo dia? Grupos diferentes. Em dias diferentes, o que vale a pena a gente comparar? Grupos iguais. O controle com o experimento A não deu diferença. E com o experimento B também não deu diferença. Então quer dizer que eles eram semelhantes, que isso está de acordo com a primeira análise que a gente fez lá na nova de uma via. Então perfeito, aí fechou. Agora eu vou ver dias diferentes, que é o dia 30 e o dia 60. Então eu vou pegar o controle e vou comparar o mesmo grupo, só que em dias diferentes. Então eu estou no dia 0 aqui, vou comparar com o dia 30. Cadê o controle do dia 30? Aqui, terceira linha, não deu diferença, o controle se manteve estável. No dia 60, também não teve diferença. Isso é normal se observar porque você não tem nenhuma intervenção ali dos grupos. Então isso já era esperado. Agora vamos pegar o experimento A, né? O grupo que em teoria fez o treinamento aeróbio, e vamos ver quanto que ele consegue se manter na plataforma de equilíbrio, aí, quanto tempo. Então no dia 0 eu tenho o experimento A, eu vou comparar no mesmo dia grupos diferentes. Então com o experimento B, né, considerando o dia 0 aí, a gente não tem nenhuma diferença. Tá vendo? Ó, deu maior que 0,05 aqui o P. Aí eu pego em dias diferentes, o controle já tinha avaliado, né, anteriormente, não precisa fazer de novo. Então, dia 0 com o experimento A, vou comparar com o mesmo grupo no dia 30. Eu noto que teve uma diferença aqui, ó, foi menor que 0,001. Então, menor, muito menor que 5% aí. Então, eu posso falar que teve diferença. Isso quer dizer que eu tenho uma média aqui negativa. Então, quer dizer que o primeiro dia ele foi menor do que o segundo. Então, eu posso considerar que as pessoas que fizeram exercício aeróbio se mantiveram muito mais tempo na plataforma quando eu comparo o primeiro dia da amostra em relação ao segundo. Então, teve uma evolução aí. Eles conseguiram se manter mais tempo em relação quando comparado com o primeiro dia. Será que isso acontece com o dia 60 aí? Bom, a terceira coleta me mostra também que teve uma diferença. E o mesmo efeito, ó. Então, em relação ao primeiro dia de coleta, onde nenhum participante tinha feito nada, quando ele começa a praticar exercício aeróbio, ele tem uma evolução aí do equilíbrio, ok? Uma melhora. A mesma coisa a gente vai fazer para cada um. Experimento B. Dia 0, experimento B, eu vou comparar com outros grupos. Eu já comparei com o controle e com o grupo A anteriormente, então não tenho com o que comparar. Só vou comparar então agora com o experimento B com o experimento B mesmo, em dias diferentes. Então, dia 0 do experimento B em relação ao dia 30 do experimento B. Eu olho aqui, eu vejo que teve diferença, ó. Foi menor que 0,05. Olha a média aqui, a diferença de médias. Deu negativo, então quer dizer que no primeiro dia em relação ao segundo, para o experimento B, né, para o grupo B, que em teoria teria feito exercício de musculação, teve uma melhora aí, porque o primeiro dia ele foi menor do que o segundo. E a mesma coisa eu observo na terceira coleta, que foi o dia 60. Ó. Temos aqui. É basicamente isso. Eu não vou falar o restante, porque segue o mesmo princípio, tá? E esse vídeo já está muito longo. Mas é basicamente isso. Eu vou olhando aqui as diferenças, vejo que realmente é válido comparar, faço essa junção e mostro meus resultados lá, ok? Para a gente não se confundir com os números, a gente pode pedir o plot, né, o gráfico. Como que a gente faz isso? Mesma coisa que a outra nova. A gente vem em estimativa de médias marginais, a gente coloca aqui o que a gente quer. Então lembrando que o primeiro termo eu vou colocar o tempo, porque eu tive uma mudança, caso eu vá explicar isso no meu trabalho, né? O grupo, a gente vê que tem uma diferença entre grupos também. E aí depois eu coloco a interação, né? Tempo e grupo. E aí eu vou ter os meus dados. Agora, analisando os gráficos, o que a gente pode concluir? A gente verificou lá que a variável tempo, ela teve diferença entre as três medidas, né? Tanto do primeiro como do segundo, quanto do primeiro para o terceiro, quanto do segundo dia para o terceiro dia. Então aqui a gente conclui que do primeiro dia
até o segundo dia, teve uma evolução do equilíbrio. E do segundo dia para o terceiro dia teve uma redução do equilíbrio, lembrando que o P foi menor que 0,05 para todas as análises, ok? O que isso significa? Que ao longo do tempo o equilíbrio melhorou, mas depois ele deu uma caída. Mas no grupo controle não teve nenhuma diferença, tudo bem, só que lembre que aqui a gente não está considerando o grupo, a gente está considerando somente o tempo, tá? É como se juntasse todos os dados, não considerasse a variável grupo e analisasse só esses dados ao longo do tempo. Por isso que muitas vezes o pessoal nem fala sobre esse dado aqui nas pesquisas, por não ser algo relevante para o tipo de pergunta que eles estão fazendo. Mas o que dá para a gente entender aqui é que quando se há uma intervenção, há uma mudança no tempo, né, do equilíbrio. Quando a gente olha o grupo, a gente identifica aqui o quê? O grupo controle ele foi pior do que o experimento A e B, e o experimento B foi pior do que o experimento A, tá? Ou seja, o pessoal que era sedentário, ele tinha um equilíbrio pior do que o grupo que fazia exercício aeróbio, assim como o pessoal sedentário tinha um equilíbrio pior do que o pessoal que era do grupo de musculação. Lembrando que isso aqui é tudo fictício, tá, gente? E a gente identifica também que o grupo que fez exercício aeróbio, ele tinha um equilíbrio melhor do que o que fez exercício de musculação. Mas em que momento? Aqui a gente não está considerando o tempo, tá? Só estamos considerando a análise do grupo. E aqui sim, a gente identifica a interação tempo e grupo. Então a gente identifica que o azul é o grupo controle, seria os sedentários. O cinza, que está maior aqui, seria o pessoal que fez exercício aeróbio. E o amarelo aqui, o laranja, ele estaria relacionado ao pessoal que fez exercício de musculação. Então por aqui já dá pra gente ter uma noção. A gente olha aqui, ó, que no primeiro dia não há diferença entre grupos. Foi a mesma coisa que a gente viu lá nos dados numéricos. Mas quando a gente olha no segundo momento aqui, ó, dia 30, a gente consegue observar que o grupo aeróbio ele é bem melhor do que o grupo musculação e controle, assim como o grupo musculação é melhor que o grupo controle. Isso acontece nos 3 momentos. E aqui a gente também consegue identificar aquelas diferenças que a gente encontrou do mesmo grupo em tempos diferentes. Então, considerando o grupo controle, não há diferença em nenhum momento, né? O grupo A ele melhora do primeiro para o segundo momento, mas ele se mantém do segundo para o terceiro momento. E assim acontece também com o grupo B, aqui de experimento B, que seria o grupo de força. É isso aí, pessoal. Dá para ver que é uma coisa simples de se fazer quando se tem a ferramenta adequada, quando os dados são coletados de forma adequada. Não tem tanto segredo, então não tem por que você só mostrar uma estatística descritiva ou simplesmente fazer uma análise qualitativa, caso possa fazer uma análise quantitativa também, tem pesquisas que às vezes não é viável, nem tem condições de ser feita a análise quantitativa, mas se tem, faça, é fácil de fazer. Você vai encontrar no canal também outros vídeos sobre outros testes. Eu espero que você tenha gostado, que tenha sido fácil o entendimento. Caso tenha alguma dúvida, alguma crítica, algumas sugestões, deixe no comentário. Não esquece de deixar o like se você gostou. Pode dar o dislike também se você não tenha gostado. Tanto faz, o importante é que eu saiba o que você conseguiu absorver e o quanto isso foi bom para você ou não, né? O vídeo. Fica aqui meu abraço para todo mundo e até o próximo vídeo.